Fala, doutoras e doutores, tudo bem? Mais um vídeo aqui no Lex Machina e hoje a gente vai fazer uma petição utilizando o Notebook LM. Para quem não conhece, o Notebook LM é uma ferramenta de inteligência artificial da Google que permite você utilizar a capacidade de escrita de um LLM, só que com as suas fontes e mais nenhuma informação externa. Antes de ir para o assunto do vídeo em si, gostaria de pedir o seu like aqui no vídeo e o seu comentário, que essas coisas ajudam bastante a mais pessoas assistirem o canal e aprenderem sobre inteligência artificial no direito. Também envie esse vídeo lá para o seu amigo advogado ou advogada que se interessa pelo assunto e não esquece também de se inscrever no canal. E para você, jurista, advogado ou estudante de direito que se interessa por inteligência artificial no mundo do direito, eu estou lembrando que as vagas para o curso Do Papel ao Prompt, a Advocacia na Era da IA, já estão abertas. Então você que quer expandir os seus horizontes em relação à inteligência artificial no mundo do jurídico, esse é o curso certo. Então entra aqui no meu WhatsApp que está na descrição e lá eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre o curso. Com esse curso, você pode ter certeza que vai aumentar sua produtividade e eficiência da sua rotina jurídica. Tudo isso utilizando a inteligência artificial de maneira segura. Então entra aqui no meu WhatsApp logo e manda aquela mensagem para a gente conversar. Bora pro vídeo? Então bora lá, pessoal. Primeiro a gente vai abrir aqui o Notebook LM. Eu não sei se todo mundo conhece, mas como eu falei, é uma ferramenta de inteligência artificial da Google que é muito boa para trabalhar com fontes que você fornece para ela. E as fontes podem ser textos, podem ser vídeos, podem ser áudios, fontes das mais variadas. Então, você entrou aqui no Notebook LM e essa vai ser a página inicial. Para começar um projeto novo, você vem aqui e fala e aperta criar novo notebook. Vai criar e aí ele vai pedir para você colocar as fontes que você quer trabalhar em cima. Eu aqui no caso, eu vou repetir aquilo de fazer uma contra-razões de apelação. Ou seja, eu vou colocar uma contra-razões de apelação de exemplo. Eu vou adicionar aqui também de fonte uma sentença, que seria a sentença do processo. Vou adicionar também uma apelação, que seria a petição que eu iria rebater, né, com as minhas contra-razões de apelação. E também iria adicionar aqui uma fonte anterior do processo, onde eu tenho meus argumentos que eu dei para chegar à sentença. Vou botar no caso aqui uma contestação, né? No caso essa minha petição anterior seria essa contestação, mas também podem ser várias outras. Pode ser a petição inicial, pode ser uma réplica também, pode ser uma petição solta no meio do processo, tudo aquilo que você usou para embasar seus argumentos até ali. E por que o Notebook LM pode ser tão útil para a sua rotina jurídica? Muitas vezes, no seu trabalho como advogado autônomo ou como advogado que trabalha em um escritório, você pega um processo no meio dele. Você é contratado, por exemplo, para fazer umas contra-razões de apelação e você nunca fez nada do processo. Ou mesmo o seu chefe chega para você e pede, preciso que você faça essas contra-razões de apelação, mesmo você não estando inteirado do processo. Você vai ter que estudar e depois fazer essas contra-razões de apelação. E o Notebook LM ele é muito bom para isso, ele é uma ferramenta muito boa para você estudar fontes e depois trabalhar em cima delas. Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui essas 4 fontes e uma coisa que você precisa saber antes de começar a usar o Notebook LM é porque você pode selecionar as fontes que você quer trabalhar naquele momento. Por exemplo, nós temos aqui a apelação, a contestação, as contra-razões de apelação, que seria um exemplo, e a sentença do processo. Vamos supor que primeiro eu quero estudar a sentença. Eu vou desselecionar aqui essas outras 3 fontes e deixar selecionada só a sentença. E eu vou escrever aqui, por favor, faça um resumo da sentença e seu resultado. E vamos esperar a resposta. Com o resumo aqui da sentença já pronto, a gente pode ver os principais pontos.
aqui o resumo do caso, é que a Ana Paula solicitou uma pensão de 5 mil, sendo 3 mil para si e 2 mil para o filho. A defesa alegou aqui, ó, concordou com a paternidade e se dispôs a pagar um valor justo, argumentou que sua condição financeira não é tão elevada quanto alegado. E o fundamento da decisão foi que, aqui, para o filho, foi fixado o valor de R$ 1.500 e para a Ana Paula o valor de R$ 1.000, ou seja, deu mais para o filho do que para ela e, portanto, ela fez a apelação, né, para recorrer dessa sentença. Pronto, entendemos a sentença. Agora, o que você pode fazer? Esses passos eu estou fazendo eles de um jeito que não importa muito a forma que você fizer eles, mas eu estou fazendo a partir da minha lógica. Aí você pode ver o que você quer entender primeiro melhor do processo. Agora vamos entender a apelação. Por favor, resuma a apelação e os principais argumentos de Ana Paula. Vamos ver o que ele vai falar. Aqui, vamos ver o que a Ana Paula disse na apelação dela. Primeiro, ela falou sobre a insuficiência dos alimentos fixados para o filho menor. O valor de 1.500 é insuficiente para cobrir as despesas. E aqui ela fala as despesas, mensalidade escolar R$ 800, plano de saúde R$ 200, salário de recursos R$ 200, atividades esportivas R$ 200. Aí falou da capacidade do pai, né, que ele ganha 9 mil por mês, e o pedido foi a majoração do filho, né, da pensão do filho para 2.500 mensais. E ela falou aqui também sobre a majoração e o caráter permanente dos alimentos para ela. E a justificativa é a dedicação à família, né, que ela cuida do filho, a dificuldade de reinserção, pois ela já tem 40 anos, né, e é muito difícil de se reinserir no mercado depois de você cuidar tanto tempo de uma criança, o caráter assistencial e de fundamentação jurídica que ela citou jurisprudência que defende a manutenção dos alimentos por prazo indeterminado ou mais longo em caso de cônjuges que se dediquem exclusivamente à família. Agora, vamos para aquele documento que não tem muito a ver com esse processo em si. Eu vou pegar as contrarrazões que eu botei de exemplo, de selecionar aqui, selecionando contrarrazões de exemplo, e vou falar para ele assim: por favor, entenda o modo, estrutura e tom, como foi construída, como foi escrita, melhor, essas contrarrazões de apelação para que nós possamos fazer outra a seguir. Aí ele vai analisar, lembrando que eu só selecionei aqui essas contrarrazões, ou seja, ele só vai trabalhar com isso. Quando você deseleciona as outras fontes, ele trabalha só com aquela que você selecionou. Então ele vai entender o modo como eu faço as contrarrazões de apelação e depois eu vou pedir para ele, com base em todos esses outros documentos, escrever umas novas contrarrazões de apelação para esse caso específico. E aqui, ó, já está pronto, né, essa análise. Aí ele fala sobre a estrutura da peça, sobre como ela é escrita, fala sobre os fatos, que tem os fatos, sobre o mérito, a divisão por tópicos e o método de refutação, né, e fala aqui, ó, principalmente afirmar que o argumento da apelante não se sustenta e desqualificar as alegações da apelante como exageradas ou sem provas. Aí você pode ir também melhorando isso, falando, por exemplo, aqui, as contrarrazões de apelação normalmente devem reforçar os argumentos da sentença. Vou colocar isso aqui para ele entender melhor, né? Porque normalmente a apelação é para contestar a sentença e as contrarrazões de apelação são para sustentar aqueles argumentos da sentença. Aí eu vou botar isso para ele fixar melhor isso. Aí olha aqui, agora ele falou assim, sua afirmação está absolutamente correta. E ele fala que
O objetivo das contrarrazões de apelação é exatamente reforçar os argumentos e a lógica da sentença de primeira instância a fim de convencer o tribunal a mantê-la integralmente. Agora, quem entendeu isso, eu vou colocar esse prompt aqui, ó, que eu preparei. Elabora uma minuta de contrarrazões de apelação utilizando como base o modelo de contrarrazões anteriormente fornecido, replicando sua linguagem, estrutura e estilo argumentativo. A presente peça deve rebater ponto a ponto os principais argumentos contidos na apelação e anexo, né, que está ali selecionada, de forma técnica, coesa e fundamentada. Para a elaboração da tese, utilize os fundamentos jurídicos e fáticos constantes na sentença, que está aqui também, proferida, e na contestação também anexada, reforçando as razões acolhidas pelo juízo de primeiro grau e os argumentos apresentados em sua contestação. Mantenha o padrão de formalidade e organização lógica observados no modelo. Eu vou colocar esse prompt aqui nos comentários para quem quiser utilizar ele. E agora eu vou selecionar aqui, ó, a apelação, a contestação e as contrarrazões. Quer dizer, na verdade eu vou desselecionar as contrarrazões, que ele já aprendeu como é que faz. Então, sentença selecionada, a contestação selecionada e a apelação selecionada. E vamos pedir agora para ele fazer essa primeira versão, lembrando sempre que vai ser a primeira versão. Você não vai pegar esse documento que o Notebook LM vai fazer aqui e vai utilizar ele de primeira. Não, você vai pegar ele e vai depois trabalhar em cima dele. Então vamos lá para ver como é que vai ficar essa primeira versão. Vamos ver aqui então como que ficaram essas contrarrazões de apelação. Começando aqui pelo cabeçalho, Carlos Eduardo Pereira Lima, seu nome, e as contrarrazões de apelação interpostas por Ana Paula Silva Souza. Também tinha que colocar aqui o menor, né, o filho, que é o nome dele, Pedro Henrique, o filho Pedro Henrique, né, ou seja, tinha que colocar aqui interposta por Ana Paula Silva Souza, e Pedro Henrique, representado por sua genitora, ou pode colocar o nome dela de novo, mas isso a gente corrige depois. Aí aqui um breve relato dos fatos, vamos ver se está certo. Pleiteando a fixação da verba alimentar no valor de R$ 5.000, tá certo? Sendo 3.000 para si, a título vitalício, e 2.000 para o filho comum, tá certo. E vamos ver que colocou parcialmente procedente, né? A sentença fixou os alimentos em 1.500 para apelante e em 1.000 para o filho, esses últimos com caráter transitório pelo prazo de 24 meses, tá certo. E no mérito aqui, vamos ver que ele falou que da razoabilidade dos alimentos fixados ao filho menor, né? Falou que a sentença ao fixar para o filho Pedro Henrique em R$ 1.500 fez com base nas provas carreadas aos autos e em estrita observância ao que dispõe o artigo 1694, né? Que trata da pensão alimentícia. E aqui ele falou, né, que o valor de 1.500 é 16,6% dos rendimentos líquidos, e fala que ao final que a majoração de 2.500 se mostra exorbitante, e também aqui embaixo fala sobre o caráter, o acerto, né, da fixação dos alimentos a ex-cônjuge. E fala que o valor de R$ 1.000 foi fixado de forma proporcional, considerando tanto a necessidade transitória da apelante quanto a capacidade do apelado. E fala aqui que esse valor de 1.500 mais 1.000 para o apelante totaliza 2.500 e corresponde ao limite máximo do que o apelado ofertou em sua contestação, né? Ou seja, dá para ver que ele já leu a contestação e extraiu alguns elementos dela, e aqui no final aos pedidos. Bem, eu achei esse para uma primeira versão muito boa, porque já acertou, né, os fatos não previam precisamente quase nada, e só no mérito, claro que você ia precisar trabalhar bastante, pedir para, por exemplo, colocar mais argumentos na contestação, melhorar basicamente essa parte de mérito. Isso você pode fazendo, por exemplo, selecionando só aqui a contestação e pedindo, por favor, inclua mais argumentos constantes na
contestação. E aí eu só selecionei aqui, né, contestação, e aí peço para ele fazer isso, para ele colocar mais desses argumentos presentes na contestação. Isso eu estou fazendo de um jeito bem simples, até porque esses documentos são todos fictícios, são todos de exemplo, ou seja, eles não vão tão fundo na complexidade quanto o que um caso real pode ter, mas você pode ir trabalhando assim. E a maior vantagem, claro, do notebook LM é justamente essa, de você sempre ter controle sobre as fontes. Você não ficar refém de alucinações. Porque mesmo o Gemini, o ChatGPT, o Grok, sendo muito bons para escrever petição, se você não quiser correr o risco nenhum de alucinação, seja para jurisprudência ou dentro do próprio caso, você vai e trabalha com o notebook LM, porque aí sim você vai estar tendo total controle sobre as fontes. E aqui, ó, já dá para ver, ele fez uma nova versão e dá para ver que está um pouco maior aqui essa parte do acerto quanto ao caráter transitório e da razoabilidade dos alimentos fixados ao filho menor. E aí cabe a você, né, você ir trabalhando em cima dessa petição e cada hora ir selecionando as fontes que você quer usar para melhorar essa petição. E aí, lembrando, né, dos outros recursos que podem ser feitos com o notebook LM, você pode fazer o resumo em áudio, por exemplo, você selecionar só as fontes que você quer e ele fazer um resumo em áudio dessas fontes, para você, por exemplo, ir aprendendo de um jeito mais lúdico, mais fácil. Às vezes você está com pressa, precisa dirigir, por exemplo, precisa pegar um transporte público, e aí você pode ir ouvindo, né? Aqui você pode fazer também mapas mentais. Por exemplo, eu cliquei aqui para ele fazer um mapa mental. Vamos ver como é que ele fica, só para eu mostrar para vocês. Tá pronto aqui o mapa mental, e no caso eu fiz ele aqui só, né, da contestação, né, porque essas ferramentas aqui, elas funcionam de acordo com as fontes que você selecionar também. Então, vamos ver como é que ficou esse mapa mental. Aqui é a contestação da ação de alimentos, os dados processuais, aí você pode ir clicando aqui e vendo os dados, a síntese inicial, aí você vê aqui o resumo, né, dos fatos, do direito, se você quiser ver, e sempre que você vai clicando aqui nessa setinha, você vai expandindo, né, os alimentos ao filho, por exemplo, Pedro Henrique, o que ele ofereceu 1.500 mensais, como estava lá na petição que a gente viu. E aqui os pedidos finais. Lembre de clicar sempre nessa setinha, essa é uma coisa meio chata aqui, porque se você clica aqui em pedidos finais, ele leva isso para o chat, ele vai falar lá no chat dos pedidos finais. E é isso, pessoal, eu recomendo vocês usarem o notebook LM, principalmente para esses processos ou edições que você está muito inteirado sobre, que aí você pode ter, vamos dizer assim, um maior estudo prévio sobre o caso, para depois, aí sim, escrever a petição do jeito que você quer. Ou seja, você pode entender a sentença, você pode entender a inicial, você pode entender as decisões que tiveram no meio do processo, para aí sim conseguir construir a sua nova petição. E é isso, pessoal, mais um vídeo aí. Esse vídeo aí acho que ficou bem legal sobre o Notebook LM. É uma ferramenta ótima que você pode usar no seu dia a dia como advogado e ótima também para você que de qualquer outra profissão, ou você que é estudante, que quer estudar sobre um assunto específico. Esse canal aqui é sobre direito, né, sobre inteligência artificial no direito, mas tem gente com certeza que vem aqui assistir para ver mais sobre as ferramentas de inteligência artificial. Então esse vídeo é para você também. Então é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrando que as vagas para o curso do papel ao prompt Advocacia na Era da IA estão abertas. Então me chama aqui no Zap se você tiver qualquer dúvida ou se você tiver interesse em participar do curso. E é isso. Deixe seu like, se inscreve, comenta para ajudar aqui o nosso trabalho e até a próxima. Valeu!